No ano de 10.191, o universo depende de uma substância chamada tempero. E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e sejam bem-vindos ao canal Cinemáticos! Adaptar uma história clássica da ficção científica para o cinema não é algo fácil. Geralmente esses universos são repletos de personagens interessantes, tramas complexas e lugares tão cheios de detalhes que pode ser uma tarefa difícil e ingrata tentar colocar tudo isso em um filme. E às vezes o resultado é simplesmente catastrófico. Ok, vamos combinar que nem todos os filmes de ficção científica são bons. Na verdade, alguns são bem ruins. Mas também tem aqueles filmes que são apenas incompreendidos. Você consegue ver todo o potencial ali, tentando desesperadamente aparecer. Mas infelizmente isso não acontece e o filme acaba como apenas mais um quase de Hollywood. E você? Qual é o filme que você adora, mas que os seus amigos pensam, como alguém consegue gostar disso? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e já deixa o like também. E vem junto comigo descobrir o lado não tão glamouroso dos filmes sci-fi, em mais um episódio do nosso maravilhoso mês da ficção científica. Ok? Bora lá! Você já assistiu um filme que te deixou um tanto confuso depois? Isso, aquele filme que não faz muito sentido e que fez você se sentir mais perdido que cego em tiroteio? Pois é, acontece. Às vezes o roteiro não ajuda, o diretor parece não saber o que está fazendo, ou os atores têm certa dificuldade na interpretação. Mas, mesmo assim, inexplicavelmente você gosta. É o caso do filme de hoje, Duna. Duna. No ano de 10.191, o universo depende de uma substância chamada tempero, que é produzida apenas no planeta Duna. Duas famílias nobres disputam o controle desse planeta, e o herdeiro de uma delas surge como possível novo Messias, o ser mais poderoso do universo. Duna é um filme de 1984, custou 40 milhões de dólares e arrecadou aproximadamente 30 milhões. Sim, foi um fracasso de bilheteria. No Rotten Tomatoes está com 53% de aprovação dos críticos e 66% do público. Para os usuários do Google tem aprovação de 81%. O filme foi baseado na série de livros do autor Frank Herbert, que lançou o primeiro volume em 65. A obra de Herbert é considerada um dos pilares da ficção científica moderna, e Duna é considerado o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos. O universo criado por ele é absurdamente detalhado, tanto que os livros têm até um glossário com o significado dos termos e nomes da história. Como eu disse antes, às vezes é muito difícil transportar toda a riqueza narrativa de um livro para uma produção audiovisual, como um filme ou uma série. No caso de Duna, a dificuldade é imensamente maior, principalmente por causa da complexidade da história. Existem tantos personagens importantes e detalhes imprescindíveis que tentar condensar tudo em algo que possa ser assistido em uma sala de cinema é uma tarefa monstruosa. Nos anos 70, o diretor chileno Alejandro Jodorowsky tentou essa façanha. Parece que tinha até o pintor Salvador Dalí e o Pink Floyd envolvidos. Mas infelizmente seu projeto ficou ambicioso demais e ninguém quis bancar. Tem até documentário sobre isso. Só que, depois do sucesso de Star Wars, a Universal percebeu que um filme sobre batalhas galácticas e seres de outros planetas viria bem a calhar. Assim, decidiram adaptar o clássico Duna, uma verdadeira obra-prima. Os problemas começaram quando escolheram o diretor. A ideia inicial era chamar o Ridley Scott, mas não deu certo, e o estúdio acabou contratando David Lynch, que estava fazendo sucesso na época. Lynch é um cara que tem um estilo muito próprio de fazer cinema. Tão próprio que tem até o nome dele, estilo lynchiano. Ele coloca muitos elementos surreais em seus filmes, como sonhos, imagens chocantes, além de usar os sons como parte importante de suas obras. E é aí que a coisa toda desandou. Ele não tinha experiência com cinema sci-fi, nunca tinha lido os livros e não conhecia o universo que ia adaptar. Mas mesmo assim, ele escreveu o roteiro e dirigiu o filme, na cara e na coragem. O resultado foi uma obra de 4 horas, que o estúdio obrigou Lynch a cortar e fazer caber em 2. Dizem que Lynch odeia esse filme e que ficou furioso com o que o estúdio fez com ele. Com certeza, isso tudo explica muita coisa. Somehow in Dino's mind put the Elephant Man together with Dune, and he called me and asked me if I would read this book. A história de Duna acontece em 10.191, no futuro pós-computadores, e a humanidade é dividida em um sistema feudal, com o imperador e famílias nobres mandando em tudo e em todos. O item mais valioso do universo é o tempero. Tá brincando comigo? Ou especiaria, depende da tradução. E só existe um planeta no universo inteiro que produz esse tempero, o planeta Arrakis, um lugar completamente desértico e desolado. É, por isso o nome Duna.
Eu entendi a referência. Duas das maiores famílias disputam o controle desse planeta: os honrados e dignos Atreides e os maldosos e asquerosos Harkonnens. Sim, o filme deixa isso bem claro desde o início. Os mocinhos são muito mocinhos, bem apessoados, educados, bondosos, justos, enfim, todos os adjetivos positivos que você puder pensar, eles são. Tem até um doguinho de estimação muito fofo. Já os vilões são repugnantes, podres, feios, cruéis, totalmente o oposto dos Atreides e seus eternos inimigos. O Barão Harkonnen é particularmente nojento, e às vezes fica difícil de assistir as cenas dele. Comandando essa galera toda, temos o imperador de todo o universo, que teme que a popularidade do Duque Leto, líder dos Atreides, com outros nobres, possa acabar prejudicando ele. Então o imperador decide eliminar eles, com a ajuda dos Harkonnen. Ele dá aos Atreides o controle do planeta Arrakis, e ao mesmo tempo combina com os Harkonnen para atacar e acabar com o Duque e a sua família. De sobra, os Harkonnen ainda ficam com Arrakis e a produção do tempero. A história do livro é complexa. Não me diga! Cheia de reviravoltas, traições, jogadas políticas, além de uma mitologia impressionante e muito bem escrita. Infelizmente não dá para dizer o mesmo do filme. O roteiro é simples até demais ao expor a história. Existem os mocinhos, os vilões, uma batalha entre eles, e é basicamente isso. Não é muito difícil de entender o básico. Agora, entender tudo que se passa na tela, aí já são outros 500. Mesmo com uma história tão simples, o roteiro tem tantos elementos sem explicação ou sentido que fica realmente difícil acompanhar tudo o que acontece. O diretor adora colocar nos seus filmes elementos surreais. Enquanto você assiste Duna, é bombardeado com sonhos, visões, imagens e sons que aparentemente não tem nenhuma explicação. Mais pra frente as coisas vão se encaixando e a gente vai percebendo o sentido. Mas não é algo que acontece de forma natural e fluida. A narrativa usa diálogos extremamente expositivos, que explicam cada detalhe da história, principalmente para tentar economizar tempo. Isso acontece quando se transforma 4 horas em 2. Um recurso interessante, mas que acaba desperdiçado, é quando os personagens pensam em voz alta. Várias vezes, ao invés de colocar suas dúvidas ou espantos em uma fala, que soaria totalmente estranha e fora de contexto, um dos personagens simplesmente pensa aquilo. Isso faz muito sentido e é uma ideia genial. Afinal, é meio irritante, pelo menos eu acho irritante, quando alguém começa a falar sozinho ou fazer observações aleatórias bem no meio do filme. Mas, como todos os diálogos são explicativos demais, tudo junto acabou ficando exagerado e cansativo. O bizarro é que, mesmo sendo totalmente explícito nas conversas e explicações, o filme ainda consegue ser confuso e sem rumo. Onde é que eu tô? Não sei. Se você se desconcentrar só um pouco, pronto. Lá se foi o entendimento e você fica completamente perdido. O problema não é fazer o espectador deduzir algumas coisas sozinho. Isso até é interessante e falta em alguns outros filmes. O problema é jogar a gente de cabeça em um universo totalmente novo e não conseguir explicar os detalhes realmente importantes. Aí o público não faz ideia do que está acontecendo, por que está acontecendo e perde o interesse no filme. A mitologia do universo criado por Herbert é repleta de seres com poderes especiais, criaturas fantásticas e nomes e expressões que confundem quem não está acostumado com ela. E a tentativa de Lynch de criar um roteiro que ficasse o mais próximo possível da história original, infelizmente não deu certo. Ele simplesmente joga todos os jargões do livro lá no meio, sem explicar nada e sem se preocupar com o público, que na sua grande maioria não sabe o que diabos é um Kwisatz Haderach. Os Atreides sabem que a ida ao planeta Arrakis é uma armadilha, mas precisam ir mesmo assim. Chegando lá, os trabalhadores logo percebem que o Duque é diferente. Ele se preocupa mais com os homens do que com o tempero. Senhor, não podemos abandonar o tempero. Que se dane o tempero. O maluco é brabo. E isso causa admiração. Os Harkonnen comandavam Arrakis antes dos Atreides e deixaram várias armadilhas no planeta, como tropas suicidas e aparelhos de sabotagem, além de terem um traidor entre os membros de confiança dos Atreides. Em Arrakis, além do calor infernal, existem vários outros perigos, como os vermes de areia gigantes. Definitivamente a parte mais legal e interessante do filme. Sempre que eles aparecem, as coisas ficam mais animadas. Quando o Duque e seu filho estão fazendo o primeiro passeio pelo planeta, encontram uma máquina mineradora no meio do deserto. Ela é atacada por um verme. E então a gente pode ter uma noção do tamanho dessas criaturas. Minha nossa, ele é enorme. O personagem principal do filme é o filho do Duque, Paul Atreides. A mãe dele, Lady Jessica, pertence a uma ordem de mulheres cheias de poderes. Literalmente.
tipo ouvir pensamentos, manipular pessoas e mais um monte de coisas que não são explicadas. E essas mulheres acham que ele pode ser o grande Messias que vai alterar a ordem no universo. Desde o começo do filme fica claro que o Paul realmente tem algo diferente. Ele tem visões estranhas, uma ligação estranha com o tempero e com o planeta, e parece ter poderes especiais que nenhum homem deveria ter, só o grande Messias. Fica bem óbvio que ele é especial. Uma das coisas que chama a atenção no filme são os efeitos, a estética dele. É um filme antigo, pré-CGI. Os limitadíssimos efeitos digitais são tenebrosos, mas em compensação os efeitos práticos são belíssimos. Os cenários são de tirar o fôlego. O design de produção é detalhista e impressionante. O figurino e a maquiagem também se destacam. Visualmente é assombroso. A trilha sonora é muito bem utilizada e passa todo o peso sentimental dos personagens e dos acontecimentos com maestria. Quando as coisas pareciam estar funcionando, o plano dos Harkonnen entra em ação. O traidor se revela, os Atreides são atacados, o Duque é morto e Paul e Jessica são levados para morrer no deserto. Graças aos poderes de Paul, eles conseguem escapar. Quase são devorados por um verme e dão de cara com os Fremen, o povo nativo de Arrakis. Os Fremen são um povo desconfiado, que tem os olhos azuis e brilhantes por causa do contato com o tempero puro no ambiente. Eles acreditam que o Messias virá para guiar os Fremens à salvação e transformar Duna em um paraíso. Paul descobre que estava destinado a chegar ali. Ele já tinha visto até a moça por quem ele ia se apaixonar. Então ele e sua mãe se unem aos Fremen e treinam eles para lutar contra os Harkonnen e contra o Imperador também. A intenção é acabar com o comércio do tempero e livrar Arrakis da ganância do Império. Por mais que eu goste do filme, não dá pra negar que ele é lento. Muito lento. Em alguns momentos tem um ritmo bem arrastado, o que faz essas 2 horas parecerem muito mais. E é preciso um bom tanto de paciência para chegar ao final. As expressões faciais, a movimentação dos personagens, tudo parece calculado. Às vezes dá uma certa raiva. As coisas acontecem tão devagar que parece que o povo não está realmente preocupado com a situação desesperadora. O último obstáculo para Paul se tornar Muad'Dib, o líder dos Fremen, é cavalgar um verme gigante. Sim, você ouviu direito. Então ele vai para o deserto, atrai um verme e consegue subir na criatura. Agora tudo parece pronto, mas ele sente que ainda falta algo. Ele bebe a água da vida, um líquido que só as mulheres da tal irmandade podem beber sem morrer. Se ele continuar vivo, prova que ele é o Messias. E adivinha? Ele morre. Não, zoeira. Ele sobrevive e prova que é realmente o Messias da profecia. Depois de 2 anos atacando a mineração de tempero, Paul e os Fremen finalmente conseguem pará-lo. Isso atrai o Imperador e o Barão Harkonnen, líder da família de vilões, para Arrakis. O povo Fremen ataca numa batalha épica, com uma galera montada nos vermes gigantes, destruindo as tropas inimigas. Detalhe para a irmã pequena do Paul. Lady Jessica estava grávida quando eles foram atacados. Que por causa da água da vida que a Jessica também bebeu, cresceu uns 7 anos durante esses 2 anos que se passaram, e é extremamente poderosa também. Os Fremen derrotam o Imperador e os Harkonnen. Paul vinga a morte de seu pai e ainda traz chuva ao planeta deserto, concretizando a profecia e se tornando o ser mais poderoso do universo. Na época do lançamento, Duna foi um completo fracasso. Os críticos detestaram, os fãs do livro odiaram, o público em geral não gostou. É um filme bagunçado, com um roteiro que consegue a façanha de ser muito explicativo e muito confuso ao mesmo tempo. É arrastado, tem várias falhas e definitivamente não conseguiu expressar todo o brilhantismo da obra original. Mas não é um total fiasco. É visualmente muito bem feito, o cuidado com os detalhes é impressionante e tem uma trilha sonora majestosa e impactante. É um filme bonito e que gera curiosidade, se você tiver a paciência necessária para chegar até o final. Pro delírio dos fãs da obra marcante de Frank Herbert, uma nova adaptação está programada para estrear ainda esse ano. O novo Duna é dirigido por Denis Villeneuve, o mesmo diretor de A Chegada, e conta com nomes de peso no elenco, como Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Javier Bardem, Zendaya e até o Jason Momoa. Foram liberadas algumas imagens, e parece que finalmente teremos um filme à altura dessa história fenomenal. O hype tá alto, agora é só esperar para ver se vai corresponder às nossas loucas expectativas. E essa é a nota no nosso vergonhômetro! É isso aí, cinemáticos. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu adoro esse filme, mas conheço muita gente que detesta. Se você ainda não assistiu e planeja assistir, vai preparado. Não esquece de deixar o like e segue a gente lá no Instagram. E lembre-se, fique em casa, ok?
Vou deixar 2 filmes aqui, em algum lugar da tela. É só clicar e maratonar o canal. Aproveita a quarentena e tira o atraso. E se inscreve no canal. Todo domingo, 10h30 da manhã, tem vídeo novo. Valeu!